Seja lá o que o Congresso faça, a anistia pode passar pelo STF. Sentiu, pessoal, esse negócio de Magnitsky, que eu já falei aqui em vários vídeos. Vocês acham que isso aí não dói? Dói, sentiu e muito. Nós vamos dar uma olhadinha aqui que o Barroso recentemente teve no Roda Viva, comentando algumas coisas, se arrependeu de ter falado sobre o bolsonarismo, falou sobre redução e capitulação de penas pelo STF, enfim, um monte de coisa. Vamos comentar sobre isso agora, mas antes de tudo, se inscreva no canal, deixe seu like. Não se esqueça que a gente posta vídeo aqui todo santo dia para te manter muito bem informado. Todos os links estão na descrição. Então, o que acontece? O consenso desse cara, desse pessoal ali do STF, e principalmente na pessoa do Barroso, porque vocês sabem, né? O Barroso ele é presidente do STF há pelo menos 2 anos. Então, muito do que aconteceu no STF nesses últimos 2 anos tem a ligação diretamente com ele, porque todo esse negócio que é feito ali, é óbvio que tem que estar passando em algum momento pelas mãos do Barroso. Então, esse ativismo lá dentro do STF, querendo ser um poder político, aquela coisa toda, passou sim pela mão do Barroso. O problema é que tudo isso causou um mal-estar muito grande e ninguém, eu acredito, aliás, ninguém não, algumas pessoas sim, mas o STF jamais vai ter a mesma credibilidade no que diz respeito ao consenso social como já teve outrora. Até antes de Bolsonaro, ninguém ouvia falar muito do STF. Eu acho que o máximo que eu escutei do STF antes do Bolsonaro foi do Joaquim Barbosa. Tirando ele, eu não me lembro não quando foi a última vez que eu tinha escutado alguém falar de ministro do STF. Então, isso aí que o Bolsonaro fez descortinou muitas coisas. E isso, até hoje, é engasgado na garganta desse pessoal, porque eles não queriam isso, eles queriam ficar lá, os magníficos, né? Todos intocáveis, lá ninguém poderia falar nada e tudo mais. Aí eles quiseram, depois de estarem sendo afrontados assim, quiseram se transformar em deuses do Monte Olimpo de Brasília. Não, ninguém pode criticar o STF, que tudo que a gente faz aqui, como a gente é a Suprema Corte, tudo que nós fazemos aqui está certo, de acordo com o consenso social, e nós somos inerrantes. A gente sabe que a coisa não funciona assim. Aí agora que teve essa questão de anistia ampla, geral e restrita sendo posta na mesa, e diante das manifestações que ocorreram, mesmo com a manifestação que a esquerda, aliás, a manifestação não, né? O showmício que a esquerda trouxe no último domingo, mesmo assim, agora está sendo conversado. Aí ele falou aqui, não, lá, muito antes de começar o julgamento do Bolsonaro, a gente já tinha conversado, eu e o Davi Alcolumbre sobre isso, enfim, um monte de besteira para poder tentar justificar o indefensável de que esse processo contra Bolsonaro é um processo só de show, um processo midiático, um processo só para poder tentar tirar Bolsonaro do consenso social. Mas a gente sabe que não funciona assim. A ideia da direita já está implementada e diluída na sociedade. Não tem como você matar a ideia dessa forma, condenando quem trouxe força para essa ideia. Eles pensam que isso funciona e funcionaria até alguns anos atrás, mas com o advento da internet, com a informação descentralizada e distribuída, a coisa mudou totalmente de figura. Vamos lá. Aí, ó, ele falou que, em eventual projeto de anistia do Congresso, passará obrigatoriamente pela Corte, independentemente do formato com que o texto seja aprovado. O Paulinho Sem Força, que é o atual relator desse processo, né, acho que esqueci, fugi agora o nome, ele é aquele cara do PSDB e tal, que passa um negócio ali mais light, aquela coisa toda, porque o Aécio e o Temer tem toda aquela raiva dele, questão do consenso social, enfim, coisas que eu já falei em outro vídeo. Então ele já viu que tem que passar alguma coisa, porque depois desse negócio de Magnitsky tem que mudar a situação toda. Eu fiz vídeo sobre isso, vou colocar aqui para você. Tem que mudar tudo, tem que mudar tudo. E o Barroso também sentiu que essa pressão foi tão grande, ganhou uma proporção tão grande, principalmente porque ele tem contatos e também imóveis lá nos Estados Unidos. Ele viu que o negócio tinha que mudar. Aí ele disse aqui, ó, o modo como vai ser feita essa anistia é passiva de controle de constitucionalidade do Supremo, como tudo é na vida. Deveria tá sendo isso aí, mas não deveria ser, né? Não deveria ser. Mas vamos lá, a concessão ou não de anistia é uma competência do Congresso e verifica se ela é constitucional ou não.
ou não é uma competência do Supremo Tribunal Federal. Seja o que o Congresso faça, será passível de controle do Supremo, disse Barroso no Roda Viva. Então, é aquele negócio, independente das coisas terem que passar pelo Supremo, e teve toda essa coisa. A questão é que eles queriam ser esses paladins, esses caras que queriam trazer uma coisa nova e tal, mas isso aí só prejudica, porque o STF não deveria ser político, né? Aí aqui a gente vê aqui, Barroso lamenta a frase sobre derrota do bolsonarismo. Foi uma frase infeliz, eu não deveria ter falado essas coisas, mas essa questão aí era no auge, vocês lembram? Que era aquele negócio, lá no auge dele, falando um monte de coisa, cara falando, eu pegando o microfone, como se fosse palanque de político, cara, como se fosse campanha eleitoral, um verdadeiro absurdo. Para quem é juiz da Suprema Corte, juízes da Suprema Corte, não podem de forma alguma estar se envolvendo dessa forma, de estar falando em palanque e como se fosse militante e tal. Não sei se ele tinha alguma aspiração política, não sei, mas é uma coisa realmente vergonhosa do ponto de vista lógico. Um ministro do STF está querendo fazer esse tipo de coisa. Então ele diz, né, não, a minha frase foi infeliz, eu não deveria ter me expressado dessa forma. Aí ele diz assim, ó, vocês sabem que foi numa ocasião da convenção da UNE, né, do Congresso da UNE. Aí ele diz aqui, ó, fui nesse congresso da UNE a convite. Eu até não ia, mas a menina ligou para a minha secretária-geral, disse que o clima era harmonioso. Lembrou Barroso na entrevista, acrescentando que o tema do evento era a questão das plataformas digitais. Ao subir o palco para discursar, porém o presidente do STF disse que se viu envolto a gritaria ao ponto de não conseguir ouvir a própria voz. Conversa. Esses caras têm retorno, tem o som ali para eles poderem estar se ouvindo, tem aquelas coisas todas. Foi não, é porque é bom ser ovacionado pelas pessoas, é bom você estar falando e as pessoas bravejarem a cada palavra que você fala, é muito gostoso. Isso, então, aí ele diz, não, eu tô envolto aquele negócio todo, demora muita gente gritando e tal. Então, o que aconteceu? Ele se empolgou, falou besteira demais, e ele poderia ter escolhido sim, não era obrigação dele ir no Congresso da UNE. O que tem a ver ele ir no Congresso da UNE? Ele não precisava ter ido, mas ele foi porque ele viu que isso aí era uma boa oportunidade para poder tecer as suas opiniões diante do pessoal sobre o que o STF representaria dentro da cabeça dele. Então ele vai falar de que não, a gente derrotou o bolsonarismo. O pessoal, isso, Barroso, bate no bolsonarismo, bate no Bolsonaro, essas coisas todas. E a gente sabe que isso aí não funcionou no longo prazo, foi uma coisa muito ruim, fedeu de verdade. Aí aqui outra coisa foi essa aqui. Barroso disse que pena do golpe foram elevadas e redução não seria capitulação do STF. Aqui, vale um adendo aqui muito interessante, ó. Que ele foi questionado sobre as manifestações da esquerda e tudo mais. Ele respondeu que no início do ano, muito antes da condenação desse presidente Jair Bolsonaro e dos outros membros da cúpula do seu governo, conversou com o presidente do Senado, uma balela, né? Duvido muito, sobre a possibilidade de juntar os crimes de golpe de Estado e abolição do Estado de Direito num único delito. Isso aqui eu não me lembro agora como é que é o nome da... Tipo, acho que eu coloquei... Basília, foi divulgado, a gente vai ver agora nas redes sociais, um vídeo em que mostra o ministro Roberto Barroso em Nova York. Peraí. Nas imagens... Desculpa aí, pessoal, teve um erro técnico aqui. Mas vamos lá, voltando ao que eu estava falando, isso aqui se chama consunção. O que é isso? Consunção é quando um crime menor é absolvido por um crime maior. Ou seja, se aconteceu, por exemplo, um assalto onde, por exemplo, uma pessoa é assassinada, só que antes disso o assassino ele foi lá e roubou o carro dessa pessoa. Eles não vão contar, por exemplo, que vamos pegar esse crime aqui de assalto e somar com a pena
por exemplo, de assassinato. Não, por causa que isso aí já é construção. O crime de assassinato é muito maior no direito penal do que você tá roubando esse carro, porque a vida da pessoa foi ceifada. Logo, precisa haver essa conjunção. O que aconteceu no julgamento de Bolsonaro? Não, vamos empilhar esse negócio aí, vamos colocar um monte de coisa, vamos botar aí e vamos somar estudo de pena e tem que ser dessa forma. Qualquer estudante de direito básico sabe isso aí nos primeiros períodos da universidade. Isso aqui é fácil. Mas não, com o Bolsonaro não. Com o Bolsonaro tem que ser diferente, tem que mudar a coisa toda, né? Aí aqui vocês lembram também que ele foi o autor de outra frase clássica, né? Tem a frase derrotamos o bolsonarismo e também tem a frase do perdeu mané. Isso aí e também só não é menos pior do que essa, né? O judiciário passou a ser um poder político. Então você vê que soma todas essas coisas e essas consequências vêm. E o Barroso também chorou nesse sentido, ó. Barroso disse que tratamento aos filhos foi coisa bárbara. Eles foram hostilizados em um local, ó, que quando eles foram aqui, ó, o presidente do STF disse que após ter visto a entrada dos Estados Unidos cancelado, filhos foram alvos de comentários negativos nas redes, mas afirma que aceita pagar o preço. Pois é, tem que aceitar mesmo. Vai fazer o quê? Vai mandar prender todo mundo? O STF vai mandar prender todo mundo? Não tem como, né, Barroso? Senão, vocês com certeza iriam fazer. Mas o fato é, essas coisas, essas decisões tem o seu preço, como você mesmo falou. E de fato, o que aconteceu? O preço chegou. As pessoas estão indo lá e descendo a linha. Apesar que eu acho isso meio ridículo, sabe? Ficar descontando a raiva, por exemplo, se o pai fez uma coisa errada. Acontecer das outras pessoas hostilizarem os filhos por conta dos erros dos pais e o contrário também. Isso eu acho, sei lá, eu acho isso sem noção mesmo, isso é ridículo. Mas a pena vem, né? A questão vem e no resumo, esse negócio do Barroso foi choro, choro e choro. Chorou muito porque sentiu todos esses efeitos da Magnitsky e porque sabe que ele é um dos que mais tem a perder com esse negócio de sanções dos Estados Unidos. Agora é esperar para ver como é que esse cara vai reagir a tudo e os demais ministros do STF. E digo, viu? Provavelmente é uma aposta minha, tá? Você pode colocar outra coisa aqui nos comentários. Aposto que a próxima Magnitsky vai sair ou é do Barroso ou é do Flávio Dino. Fazemos nossas apostas.